aqui a gravação. Então, a partir de agora, a gente vai ter nossa reunião gravada. Vou começar aqui com a conferência do Poder Público Estadual. Olga Arão Vieira Hubert. SEMAD. Marcos Aurélio Gomes Antunes, SEMAD. Bom dia a todos. Marcos Aurélio presente. Bom dia. Ana Cláudia Lima de Souza, SEMAD. André de Oliveira Amorim, SEMAD. Adonídio Neto Vieira Júnior, SIC. Bruno Neto do Espírito Santo, SIC. Vitor Hugo Antunes, SEAPA. André Gustavo Umbelino Lousa, SEAPA. Carlos Eduardo Silva de Faria, CEDI. Rodrigo Costa Silveira, CEDI. João Bosco Rosa, SEDES. Murilo Mendonça Bara, SEDES. Poder Público Municipal. Gustavo Alves Cruvinel, Prefeitura Municipal de Goiânia. Fábio Camargo Ferreira, Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia. Eu. Bom dia. Bom dia. Onivan Rodrigues Rosa, Prefeitura Municipal de Teresópolis. Tem uma substituição, né? Tem, deles e da SEAPA. É porque ele só entra na lista na próxima. Isso. Prefeitura Municipal de Senador Canedo, Adriano Rodrigo de Barcelos. Abastecimento Urbano e Diluição de Efluentes, Mário César Guerino Saneago. Presente. Bom dia a todos. Camila Dantas Lúcio Roncato Saneago. Presente. Bom dia. Bom dia. Paulo Henrique de Almeida Saneago. Presente, bom dia. Bom dia, Paulo. Rafaela Wolf de Pina Saneago. Rafa está de férias. Está de férias. Ok. Lúcia Helena Santos Pinheiro Saneago. Ela já deve entrar, Felipe. Tá bom. Henrique Luiz Passos, Sanesc. Indústria e Mineração, Elaine Lopes Noronha Farinelli, FIEG. Presente. Bom dia. Bom dia. Saulo Pereira da Silva, FIEG. Lúcio Jaime Peixoto, Cifaeg. Luciano, não é Lúcio, Luciano, não. desculpa, Presente. Luciano, perdão. Arlis Gomes Vaz, Cifaeg. João Essado, Centro Couros em Umas. Eli Cardoso Lessa, Cargill. Irrigação e Uso Agropecuário, Tiago Castro de Oliveira, FAEG. Bom dia a todos. Bom dia. Presente aqui, Felipe. Leonardo de Oliveira Machado, FAEG. Bruno Vicente Marques, Irrigo. Luiz Gautier, ADGA. Marcos Vinícius Rodrigues Souza Lino, Sindicato Rural de Itauçu. Esvio Inácio Rossi, Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás. Geração de Energia Hidrelétrica, Antônio Martins Borges Neto, CELG. Marquei porque eu te vi aí, Antônio. Não sei se está com problema no áudio. Daniel Rodrigues de Souza Santos, CELG. Augusto César Campos de Souza Machado, Abragel. Jorge Antônio Carvalho Lima, Minas PCH. Pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos. André Lunardelli, Santa Branca Ecoturismo. André Lunardelli, presente. Bom dia. Bom dia. Marcos Francisco Cabral, Santa Branca Ecoturismo. OTEPS. José Vicente Granato de Araújo, ABS. Presente. Bom dia, José. Yara, a gente está de licença, né? Correto? Douglas Vila Verde, Senar. Rafael Antônio Rosa, Senar. Luísa Virgínia Duarte, Agiambi. Vanessa Silva Rocha, Agiambi.
Henrique Luiz de Araújo Costa, Senge. Gerson Tertuliano, Senge. ONGs. José Luiz Ferreira, Instituto Altair Salles. Nielton Soares dos Santos, Instituto Altair Salles. Dirceu Marcelo Hoffmann, APAC. Marília Moraes Mendanha Rodrigues, APAC. Ministério Público do Estado de Goiás, Anselmo Claudino de Souza. Juber Henrique Amaral. Então, só ressaltando aqui que todos os membros e convidados também coloquem o nome e a entidade a que pertencem no chat para constar em ata e facilitar, né, essa verificação. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Devolvendo a palavra para o Fábio. Felipe, já poderia anunciar a substituição dos membros, né? Exatamente, podemos. Quer que eu compartilhe os ofícios? Pode. Bom, então, os novos membros aqui da CEAPA, né, no comitê do Rio Meia Ponte, Fernando Fernandes da Silva como titular e Estela Miranda Menezes Corrêa como suplente. Fernando e Estela, vocês gostariam de falar alguma coisa aí, né, se apresentar para os demais membros, por favor? Desejar um bom dia aí para todos. Estamos aqui à disposição para contribuir. Eu vi que a Estela também está online. Ela está sem microfone, ela escreveu, né? Ah, ok. E o outro ofício da Prefeitura Municipal de Teresópolis, né, substituindo o senhor Nivan Rodrigues Rosa, né, o Daniel Bruno Pereira da Silva. Só que eu não sei, eu não cheguei a ver se ele está online. A gente tinha conversado sobre a reunião de hoje, mas essas são as substituições. Ok, Felipe, obrigado. Dando prosseguimento aí à nossa reunião, tem a aprovação das atas da 15ª reunião. Todo mundo já recebeu, né? Alguém tem 15ª e 16ª, né? Não, 15ª. 15ª e Só uma questão aqui de 16ª. nome da Yara está 2 vezes aqui. Desculpa. Mário, Então, Desculpa, pessoal. do banco aí, a gente vai ter que pegar ela. deixa eu só falar uma situação, Fábio, antes. O Paulo Almeida, o senhor Paulo Almeida mandou para nós um e-mail pedindo algumas correções, né? Até que, inclusive, ele nos auxiliou nisso aí. Na 15ª, houve repetição do nome da Iara no início, né? Onde ficam ali a listagem dos presentes, e uma falta de vírgula num ponto que ele coloca. E na 16ª, só vou falar primeiro todas as alterações, mas eu compartilho aqui depois a ata para todos, só para a gente ressaltar. Na 16ª, o nome da Yara teve um momento que estava escrito com I em vez de Y. Antes do nome do senhor Paulo Almeida, faltava a sigla de senhor, e, né, ele pediu para fazer essa alteração. E também, numa identificação do Marco Neves, do senhor Marco Neves, estava como Fazenda Santa Branca ao invés de SEMAD. Aí a gente já fez todas as alterações, eu vou compartilhar as atas aqui, e se alguém tiver mais alguma sugestão, a gente faz uma alteração aqui mesmo. Felipe, eu tenho até... Eu tinha aberto o microfone para falar aqui. Além da Yara, na 15ª, o Thiago Castro também, o nome dele está 2 vezes aí. Ah, é? Não, beleza, eu vou fazer a alteração, deixa eu procurar. Logo no início aí. Ah, certo. Thiago Castro está aí e está embaixo aí, exatamente. Ok, já estou retirando aqui, muito obrigado. Eu me lembro que teve E a 16ª, lá, Mário Guerino, lá em Balsa, já no final dela, está lá em Mário Querino, com Q. Ok. Final da 16ª. Olha, alterado. Isso.
Eu acho que um pouco mais embaixo, acho que também está. Tem outro ali? Outro nome? Eu vi um mais embaixo, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Não, Mário, só teve um Tá, né? Querino Tá mesmo. bom. Então, obrigado. Ok. Eu que agradeço. Outra alteração, pelo que eu vi, o Max Cabral está constando como sendo Fazenda Santa Branca. Fazenda Santa Branca sou eu, o André Lunardelli. O Marcos, ele representa, acho que é uma associação de turismo e lazer. Na lista? Acho que na lista estava falando que ele era... Quando você falou hoje, acho que você falou que ele era Santa Branca. Ok, não, eu vou alterar aqui. André, só intervindo aí, eu estou como suplente do André, mas pela própria Santa Branca. Ah, tá. Ué, é isso mesmo? É isso mesmo, viu? Ele é suplente, o Marcos é suplente do André pela Santa Branca. Então tá ok. Por mim tá ok. Então, obrigado. Eu estou com a mão levantada, gente, pedi a palavra. Pode falar, né? Então, com relação à ata da 16ª reunião extraordinária, eu não concordo com a ata, eu acho que vários pontos, eu acho que ficou um pouco confuso aquele final, com relação à discussão da classe 1, do Ribeirão João Leite, várias falas minhas e do André não foram contempladas, então eu gostaria que a ata retornasse, que ela, de novamente, fosse ouvida a gravação e que fosse contemplada a minha fala e a do André. Tá? Caso eu solicito esse retorno da ata para que seja incluído e que seja mais claro, né, para os membros de como se deu a discussão, o que foi falado, o que foi praticamente definido, que para mim ficou muito falho. Aquela parte, você diz a parte no final ali do João Leite? Exatamente. Ah, tá, ok. Felipe, como sugestão, essa ata, né, não pode ser aprovada, até porque tem que fazer todas as alterações. Deixa ela para ser aprovada na próxima reunião, refaz, manda para todo mundo e aprova a outra. Ok. Então, vou compartilhar a 15ª, né? E, Fábio, se você quiser pôr ela para aprovação. A 15ª não tem alteração dela, foi só aquelas de nome. Foi só a questão do nome da Yara e uma pontuação de vídeo mesmo. Ok. E do Thiago, né, agora. A ata da 15ª está em votação. Alguém tem alguma manifestação? Quem não tiver, permaneça como está. Aprovada a ata da 15ª reunião extraordinária do CBH Meia Ponte. Vamos seguir. Então, a 15ª foi aprovada, a 16ª voltou. Fábio. Oi. Pode falar. Eu sugeria a discussão rápida, que se alongar um pouco, a gente volta a ela, mas talvez a gente já fechar a 16ª aqui. Pois é, Mário, mas não, aí... Mário, eu discordo, Mário, porque eu gostaria que fosse revisto, Tá, desculpa. Só um minutinho. Eu acho que nós vamos voltar para aquela discussão de ontem, então é melhor a gente ver na degravação, ver como é que ficou e põe lá. Aí, se tiver algum questionamento, a gente traz. Felipe, a gente organiza na próxima reunião para ver se traz a parte do vídeo, se tiver jeito de disponibilizar aqui na reunião, se for o caso, porque está tendo uma divergência na parte final. E aqui nós vamos chover no molhado e não vamos chegar no denominador como não chegamos ontem. Então, acho que a gente pode tocar a reunião, a gente marca uma extraordinária para essa e a gente já coloca também, tem uma solicitação do André, de uma moção. Não foi, André, que você mandou por e-mail? Sim, Fábio. Sim, é da questão lá de quem está construindo irregular na APA, né? São loteamentos irregulares. Então, exatamente. A gente já marca uma extraordinária aí nos próximos dias e já tem esse ponto de pauta dessa ata e a gente já coloca essa questão que o André solicitou. Aí a gente segue.
Senão a gente não termina. Hoje a pauta é extensa aqui. Fábio, então, só mais uma questão. A gente vai fazer a alteração, né, conforme foi solicitado, a gente vai rever toda a ata, e aí, como a gente envia previamente para os membros, que a gente vá construindo isso junto. Então, que a gente, entendeu? A gente mandou no e-mail, que a gente vá, né, pegando todas as contribuições para que a gente não deixe passar novamente. Ok, ótima ideia. Fábio, presidente Fábio, só uma questão de ordem. Seria bom disponibilizar a gravação também lá no grupo, que aí todo mundo tem acesso e aí faz uma construção mais democrática entre todos, entendeu? Né? Tiago, as gravações estão sendo disponibilizadas no site. Eu vou compartilhar lá no site. O link, Cida, compartilha o link lá, no grupo. Isso. Quem quiser vai lá e assiste. Isso. Ok? Mais alguma manifestação sobre a ata da 16ª? Eu me sinto contemplada aí com a decisão tomada. Ok, então vamos seguir. Primeiro ponto de pauta é a aprovação do relatório anual das atividades 2021 do Procomitê. Quem vai falar? Você, Cida? Sim, eu vou fazer a apresentação do relatório, né, anual de atividades de 2021 e do plano anual de atividades para 2022. Os dois são o início da certificação das metas do Procomitê. Então, assim, ele tem um peso bem considerável em termos de pontuação do contrato do Procomitê. Vou compartilhar aqui com vocês. Nós trouxemos uma proposta. Foi enviado para todos lá tanto por e-mail como também no grupo do WhatsApp. Aqui foram todas as ações desenvolvidas pelo comitê. Antes, deixa eu mostrar para vocês entenderem um pouco melhor aqui. Aqui são os componentes. Então, as pontuações de todas as ações desenvolvidas pelo comitê são avaliadas por pontuação em relação aos componentes. Então, é o funcionamento, capacitação, comunicação, cadastro de instâncias colegiadas, que entra várias ações com participação do CERRI, os instrumentos e acompanhamento e avaliação. Essa parte aqui é a identificação de cada comitê, né, que é pela secretaria. Cada comitê dentro da plataforma da ANA tem um número, no caso do Meia Ponte é 161, e aqui o relatório. Nós trouxemos essa proposta e vocês podem complementar, se lembrar de mais alguma ação que foi desenvolvida. Nós temos aqui a aprovação do plano de bacia e deliberação, público-alvo, comitê. Deixa eu tirar essa. Aí vem executor, foi o UFG, SEMAD e o CBH, com a participação. Aqui entra aqueles componentes, então tem um grande peso a aprovação do plano de bacias. Ele pega aí 4 componentes e ele foi aprovado no 3º trimestre. Aí veio a elaboração do enquadramento, né, que foi os estudos que foram realizados, está sendo também executado pela UFG, com a participação da SEMAD e do comitê, também com um peso considerável, porque ele abrange vários componentes, e foi um trabalho que foi desenvolvido durante todo o ano. Aqui, a capacitação de cursos EAD da ANA. Nós tivemos aí, em 2019, nós tivemos uma perda considerável em termos financeiros, do aporte financeiro, pela falta de capacitação, não só dos veteranos, mas principalmente dos membros novos. Sempre que entra um membro novo, a gente já envia, né, o regimento interno para ter conhecimento das normas do comitê, e esse membro tem 120 dias para fazer pelo menos um curso de capacitação, no mínimo com 16 horas, para que isso vale pontuação. Não chegou ainda a tabela para a gente, para saber como é que foi o ano de 2021, a tabela chega semana que vem, e a gente já vai ter, se a gente teve, né, a pontuação máxima ou não.
A gente contemplou aqui também a criação do grupo de trabalho para o enfrentamento da escassez hídrica na bacia do Rio Meia Ponte, deliberação 016 de 2021. Então, o público-alvo foi os membros, foi executado pelo comitê, e ela tem a pontuação de 2 componentes. Ela foi aprovada no 2º trimestre. Temos aqui a definição das diretrizes, né, que foi outra deliberação, para o enfrentamento da crise hídrica na bacia do Meia Ponte, a montante de Goiânia, deliberação 017 de 2021, contemplou, né, o público-alvo, os usuários, a SEMAD e o comitê, que tiveram a participação como executor, teve a pontuação também de 2 componentes, e ela foi aprovada no 2º trimestre. Tivemos aqui também, que vale pontuação também, as eleições da diretoria do comitê, né, que para a gestão 2021-2023, lembrando que a gestão da diretoria é diferente da gestão, né, de todo o plenário, ela é de 2 em 2 anos, então nós tivemos aí, no final, no mês de novembro de 2021, a eleição de diretoria. Teve a participação, né, a SEMAD, os comitês e a secretaria executiva. Ela tem um componente 1 e foi realizada no final do ano, no 4º trimestre. Através desse convênio, né, foi realizada a contratação da empresa completa, consultoria e assessoria limitada, para exercer a função de secretaria executiva. Também é uma pontuação pelo uso do aporte que o comitê recebe das ações desenvolvidas. Foi também como executora a SEMAD e o comitê. Tem uma pontuação e ela foi realizada no 3º trimestre do ano de 2021. Tivemos aí a criação do site, né, que já está disponível para todos, também vale como pontuação para os membros e, né, tanto os usuários como públicos, né, o público em geral. Foi desenvolvido pela UFG com a participação da SEMAD, e a SEMAD teve uma participação bem decisiva na criação dos sites. Como estamos até hoje, ajustamos. Estudo para a implementação da cobrança pelo uso da água, né? O comitê, junto com a SEMAD, vale 2 componentes, pontuação de 2 componentes, e ela está em discussão, esteve em discussão durante o ano 2021 todo. Essas foram as ações que a gente tem como deliberação, e se tiver mais alguma coisa que a gente esqueceu de contemplar aqui, está aberto aí para que todos os membros possam participar. Se tiver mais alguma coisa que a gente esqueceu de colocar, fiquem à vontade. Bom, se não tem mais nada, essas aqui foram as ações desenvolvidas. A gente... Cida, bom dia. Bom Oi. dia. Às vezes, eu não sei se é cabível, mas fica por análise de todos. Da mesma forma que tem o grupo de trabalho para escassez hídrica, o GT por cobrança, a gente tem também o grupo de trabalho do plano de avaliação do plano de bacia, não? Não, Marcos, é só o que foi criado no ano de 2021. Tá. Esse aí foi contemplado no ano passado, porque ele foi criado em 2020. Mas ele permaneceu, não? Não, mas aí já é a criação. Tá bom. Beleza. Bom, Fábio, eu vou fazer a apresentação do plano também para 2022 e a gente faz a aprovação dos 2 no final. Ok, tá? Pode colocar. Esse aqui também faz parte, né? Os 2 falam, né? Se casam na mesma pontuação. E esse aqui é o plano de trabalho para o ano de 2022.
Então, a gente já colocou a capacitação, né, tanto para os veteranos e principalmente para os novos, que vale uma pontuação considerável, né? O público-alvo, nesse caso aqui, são os membros dos comitês, e a Ana disponibilizou, né, um leque de ofertas de cursos para que sejam, a gente já mandou para os novos membros, né, através de e-mail, lá o link para que seja para acessar os cursos. É uma meta para 2022 e a gente precisa cumprir essa meta. Peço a todos, né, que puderem fazer algum curso, é muito importante para cumprimento da meta de 2022. Colocamos aqui a implementação da cobrança pelo uso da água, né, que continua, né, os estudos para finalização aí, a gente não tem uma data prevista. Temos aí a aprovação do enquadramento que já foi feito agora no início do ano, mas vai ser contemplado para o ano que vem como executado. Estabelecer ações do grupo de trabalho do Caldas, estabelecer ações do grupo de trabalho de cobrança pelo uso da água, que foram os que foram criados, né, no ano de 2021, para estabelecer os trabalhos para que eles desenvolvam agora em 2022. Mais alguma coisa, gente, que a gente poderia acrescentar aqui? Eu tenho uma sugestão. Posso, Fábio? Marco Neves. Deve. Tá bom. Obrigado, Fabinho. Seu microfone está falhando, Fabinho. O que houve? Minha internet hoje aqui ela não está muito legal comigo, não, mas estamos indo. Né? Tá bom, então. Obrigado, viu? Só uma sugestão. Como o comitê ele não tem competência em relação ao item 3 aí, Cida, eu sugiro colocar no item 3, ao invés de aprovação do enquadramento, aprovação da proposta de enquadramento, né? Porque quem aprova o enquadramento é o Conselho Estadual, né? Então, e o papel relevante, importante do comitê é aprovar a proposta de enquadramento. Ok. Uhum. Na verdade, agora, isso aqui, ele já foi aprovado, mas a gente aqui considera-se não aprovado ainda, né? E aqui, gente, eu coloquei aqui essas metas para ser cumpridas nesses períodos, né? Como nós já passamos o primeiro trimestre, a capacitação, eu coloquei para o segundo, terceiro e quarto trimestre, né? A cobrança vai ser o ano todo. A aprovação do enquadramento, coloquei no primeiro trimestre, porque já foi aprovado, e as ações foi colocadas aqui para ser feitas no período de 2022. Tem mais alguma coisa que a gente não contemplou aqui, gente? Essa participação de vocês é importante para a gente. Eu tenho uma outra sugestão ainda em relação ao item 3, Cida. A aprovação da proposta de enquadramento, ela, pelo que eu vi no início da reunião agora, ela ainda está com um ponto em aberto, né? Então, eu não sei se é apropriado colocar a aprovação da proposta já tendo acontecido. Mas né? esse aqui porque isso aí não é o plano de trabalho para 2022? Esse aqui já foi feito, Marcos, em fevereiro. Como não teve reunião do Minha Ponte, foi mandado para a Ana como uma minuta, e agora a gente tem que aprovar, porque ele só pode ir para lá. Então, assim, o que aconteceu no ano de 2022 não é contemplado aqui. Aqui é só o que vai acontecer a partir de janeiro de 2022. Vamos supor, nós estamos em maio, né? Isso. Praticamente em maio. Em maio, ainda deve acontecer reunião sobre a proposta de enquadramento do Meia Ponte. Aí está contemplado aqui, dessa forma? Isso, porque ele vai, aqui, para a gente, ele vai ser aprovado até dezembro de 2022, ele vai, no ano que vem ele entra com aprovação. Aqui é o plano de trabalho para 2022. É o que vai ser feito em 2022. Então, em 2022,
vai ter a aprovação da proposta do enquadramento em 2022, independente de quando ele acontecer. E então, aí... eu preciso só mudar aqui, porque eu coloquei aqui do primeiro, que tinha aprovado, mas ficou uma pendência, né? Então, eu já vou colocar ele aqui para o último trimestre, porque até lá já dá para ser discutido o que está em aberto ainda. Isso aí. E Marcos, fica dentro do ano, fica dentro do período, fica dentro do exercício 2022 ainda. Isso assim, mesmo. Aí fica, eu acho que assim reflete melhor o que está acontecendo. Sim, eu entendo, né, Marcos Aurélio Semage, eu concordo, Marcos, acho que não tem problema, até porque isso é um plano, como a Cida colocou, mas só lembrando que a proposta já foi aprovada, tanto que a gente, na deliberação, a gente colocou um item, né, que garantiria a necessidade de compatibilização com o plano de manejo da APA, inclusive o Paulo já fez uma discussão com a Semage, reuniu com o grupo, então a gente colocou já isso como um vínculo ou uma necessidade na deliberação, que na verdade era uma pendência para o encaminhamento ao Conselho. Mas no âmbito do comitê, esse assunto foi discutido e aprovado, até porque a deliberação saiu como aprovação da proposta. A gente não vai voltar novamente no comitê para aprovar de novo, porque ela já foi aprovada, já tem uma deliberação com número, inclusive já foi informado até a Ana também no relatório conjuntura. Então o que a gente tratou e eu fiz questão de colocar isso na deliberação, da necessidade de compatibilização, porque era uma amarra para a gente garantir que isso teria que ser discutido antes de ir ao Conselho, mas eu só entendo que no âmbito do comitê, isso foi vencido, né? O grupo de trabalho é que ainda ficou com essa questão, mas o comitê em si discutiu. Mas eu não vejo problema nenhum da gente colocar para o ano todo, até porque se ainda tiver qualquer dúvida ou questionamento, a gente garante que no plano isso está contemplado. Eu entendi. Agora, o fato de ter sido aprovado e o encaminhamento ter sido pela aprovação, e mencionou ali, né, que deveria ter a compatibilização com o plano lá do João Leite, da APA lá, isso deixou algo em aberto, mas assim, não vamos entrar nesse assunto agora, só acho que isso tem que ficar aí como contínuo, porque vai ser pauta de uma reunião extraordinária, né, que será convocada aí pelo presidente do comitê, né, mas só para não deixar deixar o preto no branco, né? Vamos deixar a coisa clara. Tranquilo. Pedi a palavra para concordar plenamente com o Marco Neves, tá? E realmente ficou pendência, sim. Nós tivemos reunião do grupo do GT, não houve consenso no grupo, isso realmente vai demandar uma reunião extraordinária, não ficou, ao meu ver, de forma adequada, conforme foi discutido na reunião, por isso, inclusive, eu pedi para não aprovação da ata nesse momento, então, só para concordar plenamente com o Marco Neves. Eu também queria só apoiar o que a Irane falou, concordo 100% com ela. Bom, gente, esse aqui... Veja bem, eu acho que aí eu vou concordar com o Marco Aurélio. Na verdade, a gente aprovou o plano. O que falta apenas é a adequação, e foi aprovado como adequação à APA João Leite. O que vem discutir aqui não é o enquadramento, e sim apenas a adequação à APA João Leite, as diretrizes da APA João Leite. É só isso que está em discussão. Mas aqui ele foi aprovado. Tá? Foi aprovado, mas com adequações a serem feitas que não foram feitas ainda. Exatamente. Esse tema vai ser bom. Bom, gente, então aqui foi apresentado a vocês tanto o relatório como 2021, como o plano de trabalho, né, das atividades a serem realizadas para 2022, do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Não tendo mais nenhuma alteração ou inclusão, Fábio, volto a palavra para você para colocar em votação. Então, vamos colocar em votação a aprovação do relatório anual das atividades 2021 do Procomitê e a definição e aprovação do plano anual das atividades 2022 do Procomitê, né?
Quem for a favor, mantenha-se como está. Quem for contrário, se manifeste. Votação. Aprovado por unanimidade o relatório anual de 2021 e a aprovação do plano anual 2022. Ok, Obrigado a todos, gente. Parabéns, obrigado. Próximo item de pauta é locação negociada. A apresentação é você, Marco, que vai apresentar? Sim, doutor Fábio, sou eu mesmo. Deixa eu só... Ô, Elaine. Elaine está aí? Estou aqui, ué. Elaine, vai diga. tocar aqui, que jazinho eu volto, tá? Ah, não, aí não. Não, eu vou ouvindo, não, deixa eu explicar isso aí, Marco. Eu estou te ouvindo. Porque se precisar de mim aqui, eu não vou poder falar agora um minutinho. Tá bom, beleza. Tá bom. Ok, Fábio. Obrigado. Eu achei que você ia achar um prazer, Marco, eu coordenar aí a sua parte. Não, sempre é, né, Elaine? E foi combinado, que a Elaine está um veneno, viu? É. Tá. Hoje tá, né? Fábio, só lembra de fechar o microfone aí para nós não escutar o segredo aí. Isso, fecha aí. Você xingando a gente aqui, Fábio, imagina. É só elogio. Tá bom. Beleza, obrigado. Então, Elaine, deixa eu colocar lá no share screen. Tá aparecendo aí, não tá, Elaine e colegas? Tá, Marco. Tá bom, então. Então, assim, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, por estar fazendo parte da agenda, né, e só assim, fazendo saindo um pouquinho do item, a questão do João Leite, que será tratada numa reunião extraordinária, é um tema bem relevante. Eu entendo que a proposta de enquadramento é junto com a aprovação de planos de bacia, é uma das tarefas aí mais nobres aí do comitê em termos de proposição, né? E a diferença entre classe 1 e classe 2, ela é um ponto interessante para discutir, né, conforme a resolução 357 do CONAMA, né, e eu entendo que é possível a compatibilização, mas farei questão de participar aí da nova reunião como convidado, né? Então, tratando aqui da alocação negociada da água na bacia do Meia Ponte, no exercício 2022, eu não sei se os novos membros, os membros que estão há mais tempo, eles já conhecem toda essa sistemática que a gente vem fazendo ano a ano sobre... deixa eu passar aqui. Passou aí? Passou, né? Passou sim, Marco. Tá, ok. Sobre o relatório de implementação do projeto de segurança hídrica no Meia Ponte. Então, todo ano a gente tem uma proposta das ações para aquele ano, né? Apresentamos aqui no comitê, e no ano passado nós fizemos uma inovação, Elaine e colegas, que foi fazer mais para o final do ano, um relatório sobre a implementação do projeto de segurança hídrica do Alto Meia Ponte, daquela edição de 2021. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a alocação negociada proposta na reunião anterior, e que vai ser melhor detalhada aqui, ela é uma das sugestões desse relatório de implementação. Tá? Então, só para contextualizar, aquele relatório de implementação, ele é público, né, e está disponibilizado. Ele contemplou esses itens aí, né, ações de planejamento institucionais para o projeto naquela edição 2021, a implementação das ações planejadas para o exercício 2021, isso tudo está lá no relatório. Eu digo isso, inclusive, porque o relatório ele foi disponibilizado também para o Tribunal de Contas do Estado, né, que tinham algumas perguntas, fez algumas perguntas em relação à implementação do projeto, né, e o relatório ele deu resposta a isso. O item número 3 daquele relatório foi quanto ao atingimento dos níveis de criticidade e as ações que foram tomadas, as ações decorrentes. Isso foi importante,
porque em função desse item 3, né, foi nesse item 3 que nós abordamos, né, um tema, né, que eu entendo que esse comitê pode aprimorar, né, com a proposta de níveis de criticidade, que é o tema da passagem do nível crítico 3 para o nível crítico 4, tá? E o item 4 daquele relatório foi a avaliação de meio termo e sugestões para aprimoramento, que vai ser o foco dessa minha apresentação. Mas ainda resgatando, né, principalmente para aqueles que estão aqui há menos tempo, esses são os níveis de criticidade. Tem um nível de atenção, né, onde no ponto de controle, na captação da Saneago, ali em Goiânia, né, existe uma vazão igual ou superior a 12.000 litros por segundo no meia-ponte, medido pela Rede Hidrometeorológica Nacional, aqui naquele caso implementada aí pelo CIMEGO, né? Então, passando ali 12.000 litros por segundo ou mais, né, entende-se, né, o comitê, né, definiu isso como um nível de atenção, né, que é o nível que nós devemos chegar aí em alguns dias, já agora em 2022, o nível de alerta acima ou igual a 9.000 litros por segundo e assim por diante. Tá? Então, esses níveis, né, tanto de atenção, alerta, o crítico 1, 2, 3 e 4, que todos foram alcançados no ano de 2021, a não ser o nível crítico 4, tá? Porque um dia antes ou 2 dias antes da possível atingimento do nível crítico 4, aí teve uma chuva, que foi aquela primeira chuva que recobrou um pouco da vazão do meia-ponte. Tá? Também, só para recordar, desde 2020, a SEMAD vem realizando, né, em parceria aí com a Saneago, esse monitoramento das motobombas, ali que é um monitoramento que nos permite avaliar se uma motobomba de um pequeno irrigante ela está ligada, desligada, e transformar isso em volume captado. No meu entendimento, né, como gestor, né, da SEMAD, a grande importância disso foi conhecer melhor o hábito de funcionamento das motobombas, né? Esse foi o principal, né? Porque em 2020, eu me lembro das primeiras reuniões que eu participei aqui desse comitê, né? Uma das coisas que era muito falada é que conhecia-se pouco, né? Tinha-se pouco dado, né, sobre o uso da água na bacia e que isso precisava ser melhorado. Tá? Então, essa implementação desse monitoramento que é feito periodicamente na bacia ali do Alto Meia Ponte faz parte dessa estratégia de melhor conhecer, ter melhores dados para conhecimento das atividades de uso da água ali na bacia. Tá? Também foi implementado ali pelo CIMEGO duas estações de monitoramento em tempo real, né, que fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional coordenada pela Agência Nacional de Águas, uma estação em Inhumas, né, e outra estação, deixa eu ver se eu tenho um apontador aqui. Uma estação em Inhumas e outra estação em Goiânia. E o ponto de controle para avaliação dos níveis de criticidade estabelecidos por este comitê é essa estação de Goiânia. Então, não, essa estação aqui de Goiânia. Bom, em relação ao ano passado, né, ao atingimento dos níveis de criticidade no ano de 2021, isso foi o que aconteceu. Tá? Esse gráfico aqui resume bem, né, e as vazões ali dos anos de 2019, 20, 21, tá? E a média dos últimos 5 anos, que a média dos últimos 5 anos é essa linha mais alaranjada, e o que aconteceu em 2021 é a linha preta. Tá? E esses traços verticais, eles sinalizam
quando foi sendo atingido os níveis de criticidade, tá, do rio Meia Ponte. Então, o nível crítico, o nível de atenção, ele foi atingido em 8 de maio, o nível crítico de alerta, o nível de alerta em 8 de junho, um mês depois, o crítico 1, dia 27 de julho, o crítico 2, 18 de agosto, o crítico 3, 3 de setembro. Nós não atingimos o crítico 4, né, mas ficamos, nós não, o Rio, né, mas o Rio ficou próximo do atingimento do nível crítico 4. Tá? E aqui, nesse outro gráfico, eu chamei aqui de digital, né, da hidrologia do Meia Ponte, onde no gráfico aqui, esse gráfico à esquerda, né, apresenta essa variação da vazão do rio, né, nesse horizonte de 2021, né, a última semana de 2021, né, até essa semana na qual nós nos encontramos agora, tá? Então ele é um zoom dentro desse período que nós estamos passando, e aí dá para perceber, né, nesse gráfico da esquerda, na linha azul, né, que nós estamos aí caminhando, nós não, o Rio, né, está caminhando para o nível de atenção, que é essa linha pontilhada azul, horizontal. A linha pontilhada verdinha é o nível de alerta, aí vem o nível crítico 1 na linha amarelinha, o nível crítico 2, nível crítico 3, nível crítico 4. Né? E o azul em linha cheia, o azulzinho em linha cheia, é a vazão do rio. Bom, isso mostra, então, essa alteração que vem ocorrendo, típica, né, sazonal mesmo do rio, das vazões do rio, já com a informação nas linhas pontilhadas das vazões correspondentes aos níveis de criticidade. E no gráfico da direita, para os senhores e para as senhoras terem uma ideia comparativa entre os anos. Tá? Então, esse primeiro pico, mais à esquerda do gráfico da direita, né, foi o ano, representa a época chuvosa do ano 2019, o segundo pico aí representa a época chuvosa de 2020, o terceiro pico, a época chuvosa, o período chuvoso de 2021, e o quarto pico, o mais da direita, representa o período chuvoso de 2021 para 2022. Né? E como pode ser visto aí, esse quarto pico mostra que esse período chuvoso de 2021, 2022, ele foi generoso. Tá? Ele foi generoso. Ele parece, em termos de digital, né, de hidrologia, com aquilo que aconteceu em 2019, 2020. Em 2020. O ano de 2020 foi um ano bom, né, para a hidrologia do Meia Ponte. Tá? Enquanto que o ano de 2019 e o ano passado foram anos, do ponto de vista hidrológico, bastante ruins. Tá? Então, esse ano de 2021, esse período chuvoso, nós tivemos boas chuvas, né, como isso tem sido reportado nas séries históricas, no histórico de pluviometria, mas o Meia Ponte ele tem uma característica que é a seguinte, né, por conta do tipo de armazenamento no solo, do tipo de armazenamento nos aquíferos, esse recurso ele vem e vai com um tempo de concentração muito rápido, né? Então o escoamento é muito rápido, né? E como não existem grandes barramentos na bacia, a vazão ela passa muito rápida pelo leito principal, tá? Então eu vou ressaltar isso um pouquinho mais para frente. Então, em termos digital do rio, né, e da hidrologia do rio, o ano de período chuvoso de 2021, 22, que é o último aí, ele está parecido com o de 2019 e 20, tá? Ou seja, um período generoso, mas temos que ter um alerta,
né, por conta dessa característica do rio, que é essa dificuldade em armazenamento e gerar uma descarga de base mais constante, contínua durante o ano todo. Bom, então, como sugestões daquele relatório de avaliação, quais foram as sugestões do relatório? Né? Que a previsão hidroclimatológica para o período seco de 2021 ela foi observada, né? Na bacia e mais amplamente na bacia do Rio Paraná, né? Os senhores e senhoras lembram da emissão daquela resolução da ANA, da Agência Nacional de Águas, quanto à criticidade na bacia do Paraná, tá? Onde está a bacia do Meia Ponte, né? As projeções hidroclimatológicas de 2022 sugeriam, né, uma continuidade das condições hídricas desfavoráveis, que é o que deve acontecer, né? Apesar de nós termos tido uma pluviometria bom, um período concentrado de pluviometria boa, ele foi concentrado. Então, tudo leva a crer que agora teremos aí um longo período de estiagem. Então, no relatório, então, lá em dezembro, foi apontado também que até o final de setembro de 2022, as vazões observadas no ponto de controle no Meia Ponte atingiram o nível crítico 3, e foi feita essa comparação, né, esse nível, nessa mesma data, em setembro de 2021, em setembro, no mês de setembro de 2020, esse nível crítico foi observado o nível crítico 1, né, em 2020, enquanto que em setembro de 2021 foi observado o nível crítico 3 em setembro. Tá? Então, só para comparar o bom ano climatológico de 2020 com o ano ruim climatológico de 2021. Então, e as ações de curto prazo propostas aí pela CEMAD, foi uma das avaliações lá do relatório, para o projeto de segurança hídrica, edição 2021, tem sido implementadas, e vinham sendo implementadas conforme planejado, né? E aí, as sugestões de aprimoramento. No item 4 do relatório, nós apontávamos lá que uma das sugestões de aprimoramento da segurança hídrica na bacia seria iniciar o processo de alocação negociada da água na bacia do Meia Ponte, com a ampliação da regularização dos usuários da água. É muito interessante ver que, e essa é a proposta do fluxo para alocação negociada, que aquilo que se observava em 2020 e era bem observada pelo comitê, que era a falta de informação sobre dados, né, de interesse do comitê ali para a bacia, isso foi suprido a partir dali. Desculpa. Isso foi suprido a partir dali. Com o quê? Com a aprovação do plano da bacia, com os debates sobre a cobrança pelo uso da água, com monitoramento em tempo real, tanto da fluviometria do rio, quanto da captação pelos usuários, com o aprofundamento dos debates sobre instrumentos de gestão na bacia. Então, uma série de lacunas de informação que existiam, elas não existem mais. Tá? Então, ou pelo menos elas foram bastante abordadas nesses instrumentos que o comitê, inclusive, aprovou. Um deles, o plano da bacia, o outro, a proposta de enquadramento que, que tem sido debatida. Né? Então, eu diria que toda essa primeira linha que está aí, né, das etapas de alocação negociada que nós estamos propondo ao comitê que se inicie logo, toda essa primeira linha, diagnóstico da disponibilidade hídrica, diagnóstico das demandas atuais, a avaliação da alocação atual da água, né, e eu digo aqui das outorgas, o diagnóstico atual e futuro da disponibilidade das demandas, e a elaboração do balanço entre disponibilidade e demanda, isso nós temos
muita informação já na mão. Tá? Qual que eu diria que é o ponto que o comitê tem que se debruçar agora? Na segunda linha. Tá? Porque a primeira linha, a CEMAD, ela se propõe a fazer uma síntese, né, em termos dessas informações da primeira linha, para começar a realização das reuniões com os usuários da bacia, como foi feito em outras bacias aqui do estado, né, a exemplo ali do Piancó, a exemplo ali de Rio Verde, e a exemplo de uma forma mais ampla ali na bacia do São Marcos, né, mas aí envolvendo outros estados. Então, o próximo passo é essa realização das reuniões com os usuários, tão logo a CEMAD ela tenha uma consolidação das informações aí de forma sintética, né, dessa linha 1. E a partir dessa realização com os usuários, a nossa proposta é que sejam definidas diretrizes e condições e exigências a serem adotadas no processo de outorga. O que isso quer dizer, colegas? Que a alocação negociada, que nós estamos propondo aqui para o comitê, ela tem uma repercussão regulatória importante, né? O que for definido nesse âmbito da alocação será refletido nas outorgas de direito de uso da água a serem emitidas pela CEMAD. Então, ela tem uma consequência regulatória importante. Na sequência, a gente elabora no processo de alocação negociada, né, os cenários com as propostas de alocação. Então, para vocês terem ideia, eu vou mostrar isso aqui, já estou quase acabando a apresentação. Eu vou mostrar um pouquinho mais na página de vocês, na nossa página aí do CBH Meia Ponte, né? As outorgas existentes, né, conforme dados constantes do CNAR, que é o Cadastro Nacional, coordenado pela ANA. Nós temos ali um conjunto de outorgas vigentes, né, e temos aí aproximadamente umas 400 e poucos pedidos de outorga de direito de uso da água, para além de todo o processo de regularização, que ainda não está refletido como pedido de outorga, principalmente para pequenos produtores rurais. Tá? Então, nós estamos falando aí de um estoque que talvez represente uns 600 pedidos de outorga de direito de uso da água, né, principalmente para pequenos produtores rurais, mas também para geração hidrelétrica, para indústria, para turismo, enfim, para pecuária, né, dispensas de outorga, né. Então, vamos falando aí no estoque de umas 600, né. E a realização, como um dos últimos passos aí, a realização de simulações de operação a partir dos possíveis cenários, né? E o que é isso? Né? Eu vou trazer o exemplo do Piancó. Existem culturas que elas têm determinado padrão, né, de necessidade de irrigação. Então, se uma cultura ela é menos exigente em termos de periodicidade da irrigação, nós internalizamos isso na alocação negociada. Exemplo, a banana ela pode ter uma lâmina um pouco mais pesada, mas uma irrigação que pode acontecer a cada 3, 4, 5 dias, né? Já as folhosas, elas precisam de uma lâmina pequena de irrigação, mas mais constante, né? Então, são características que a gente, na alocação negociada, busca internalizar no processo de negociação. Aí realizamos, então, a última caixinha verde da segunda linha, né? Realizamos as negociações para alocação, grupo a grupo, grupo geração hidrelétrica, grupo indústria, grupo irrigação, grupo pecuária, grupo saneamento, vamos fazendo essas negociações grupo a grupo e, por fim, né, elabora a proposta, que nós entendemos que tem que ser uma deliberação desse comitê, uma proposta de alocação negociada que reflete, né, aquilo que está aquela dinâmica da bacia, procurando internalizar todo mundo
nesse contexto, né? A apresentação é essa, eu acho que aí agora passou para a página do comitê, né? Quando a gente entra está na página do comitê, Elaine? Não? Então não está. Então deixa eu tenho compartilhar. Eu já sei como é que é aqui, peraí. Só um instantinho, descompartilhar a anterior, né? E compartilhar a próxima. Agora deve ter ido, né? Tá. Foi. Tá bom. Então essa aqui é a página de vocês, né? A página do comitê, que tem muita informação. E dentre essas informações, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o mousezinho. Dentre essas informações, tem aqui a informação sobre o enquadramento, tá? E na página do Meia Ponte, nas informações não é do enquadramento que eu quero, não é o assunto de hoje, sobre a outorga, tá? Nas informações sobre a outorga, vem falando o que é a outorga, o número de outorgas, e aqui o número de outorgas e volumes outorgados. Essa é a nossa base institucional, uma delas para a alocação negociada, né? Então, pelo CNAR, existem hoje na bacia 1.319 outorgas na bacia, vigentes, né? Em termos numéricos, a maioria para consumo humano, depois para saneamento, depois para indústria, irrigação e assim por diante. Em termos de volume, no entanto, tá? O 75, quase 76% do volume outorgado na bacia do Meia Ponte, e essa é a digital de uso da água na bacia do Meia Ponte, o que o caracteriza como um manancial de abastecimento público, 76% é para saneamento. Tá? Então, esse seria um foco importante da alocação negociada da água na bacia. Tá? Com isso, eu diria assim, que o comitê ele deu importantes passos, né, no que tange a informação, disponibilização de informação sobre a disponibilidade hídrica, sobre a demanda hídrica, sobre outorgas existentes, isso tudo amparado pela aprovação do plano, e agora com essa página aí do comitê, que consolida, né, ter todo esse conjunto de informações aí, para a gente poder estruturar um processo ágil, né, e eficaz, eficiente de alocação negociada da água. Tá? Então, isso é o que eu tinha para apresentar. Eu vou ver se eu descompartilho aqui. Enquanto você descompartilha aí, Marco, eu queria primeiro parabenizar a apresentação, né? E também parabenizar pela forma, né, como foi conduzido essas ações, né, nas últimas crises que nós tivemos. A cada ano há um avanço, né, de discussões, de decisões, de ações sendo tomadas. Nós tivemos assim, um consenso e contribuição de todas as entidades, né, que participaram, que fazem parte do grupo, né, da crise hídrica. Então, realmente, assim, eu gostaria de parabenizar, concordar com aquelas etapas que você definiu como prioritárias, né, e abrir a palavra aos demais membros. O André ele vai me ajudar aqui a descompartimentar, porque ele não está me dando a opção de descompartimentar, mas pode conduzir aí, Elaine. Então, pois como eu falei, eu já coloquei minha posição, né, já parabenizei pelo trabalho, e abro para alguém, para o grupo, né, que queira fazer uma fala, né, sobre a apresentação. À disposição, Elaine. Ok. Bom, como eu estou vendo, não há
nenhum membro interessado, né, em falar. Então, eu acredito que todos concordam, né, com a apresentação, concordam com as sugestões, né? Estou vendo aí a Camila concordando, né, com a cabeça, né, Camila? E a Camila também foi uma das que esteve presente o tempo todo, né, na discussão, a Saneago sempre presente, até porque algumas vezes também envolvida, né, nos conflitos, né? Eu participei do Meia Ponte, do Caldas, né? E realmente tenho estado satisfeita com as discussões, realmente com as ações que foram desenvolvidas, as coisas estão ficando cada vez mais assim, menos informais, vamos dizer, né? Até no início a gente tomava decisões muito em cima sem base como a gente tem hoje, né, de informação. Então a gente fica muito feliz, né, vendo como tem avançado essa questão, essa discussão, não, no estado de Goiás. E parabenizar você e toda a sua equipe, tá, pelo trabalho que vocês vêm realizando. Obrigado, Elaine. Também agradeço aí a minha equipe e sugiro, qual é a nossa sugestão como SEMAD? É que seja criado uma câmara, um grupo, né, que possa acompanhar mais o dia a dia desse processo de alocação. É claro que, num primeiro momento, isso dentro do comitê, ou aproveitar um grupo existente, ou criar um grupo, enfim, uma decisão do comitê. Não precisa ser muitas pessoas, tá? O comitê ele terá a oportunidade da deliberação final, tá? Mas a institucionalização por meio de um grupo, né, de acompanhamento do processo seria muito interessante, tá? Ok, Marcos. Vamos, né, providenciar essa questão, né, essa iniciativa pode partir, inclusive, da SEMAD, né, a criação desse grupo, ou então, como você falou, já aproveitar algum grupo que já formado, que a gente tem esses grupos formados, né, e definir uma nova adequação, participação, né, de membros. Né? Então, assim, eu gostaria de pedir que a SEMAD, né, tomasse a frente dessa criação desse grupo, tá bom? Antônio Borges, bom dia. Você pediu a palavra? Bom dia a todos, gente. Eu gostaria só de enfatizar aqui que, no meu entendimento, toda essa apresentação do Marcos Neves foi com relação à bacia do Alto Meia Ponte, não é isso? Até Goiânia. Ela não... Toda ela, Antônio. Não é isso? Não, Tá. toda quanto à questão da escassez hídrica no Alto Meia Ponte, mas a alocação ela será realizada para toda a bacia. Mas eu entendo que aquelas diretrizes de ações que foram propostas, elas, para todo o Meia Ponte, é uma coisa muito, muito pesada, né? De se conseguir fazer contato com todos os usuários da bacia do Meia Ponte como um todo. Isso vai requerer uma programação para 2, 3 anos de trabalho, né? Por isso que eu queria saber se o foco é no Alto Meia Ponte. Em termos de diretrizes para períodos de escassez, né? Essas diretrizes são editadas anualmente, inclusive nós estamos debatendo uma proposta de decreto, né? Até estamos sugerindo, né? Já tive uma primeira conversa com a secretária Andréa Vulcandi sobre isso, que seja um decreto permanente, não mais um decreto anual. A nossa sugestão é que o enfrentamento daquela crise que a gente percebe e a gente observa anualmente, ela tenha diretrizes específicas para a crise. Isso é uma coisa, que é o que eu imagino, Antônio, que você está falando. Agora, o processo de alocação negociada, ele tem que considerar a bacia toda. Por quê? Porque aquilo que eu vier a autorizar, a SEMAD vier a autorizar em termos de uso da água, no terço final do Meia Ponte, já na sua confluência, né, lá com Paranaíba, afeta, inclusive, essa parte mais crítica do Alto Meia Ponte.
né? Então, no processo de alocação negociada, tem que envolver a bacia como um todo, porque ela é a unidade territorial de gestão e também onde é gerada a vazão toda, né, do rio. Tá? Então, eu entendo a sua preocupação, mas são dois focos: a diretriz para crise e a alocação negociada. A alocação negociada ela é mais ampla, diretriz para crise é mais focada em algumas regiões. Não dá, por exemplo, para falar que o Alto Meia Ponte ele tem o mesmo comportamento do terço final do Meia Ponte, da bacia. Mas o terço final, ele, em termos de autorização de uso da água, ele afeta o Alto Meia Ponte. Marcos, não seria o contrário? O Alto Meia Ponte afeta o terço final? E você poderia colocar de novo, compartilhar a tela daquele quadro que você nos apresentou? A gente... Qual delas, Antônio? Aquela que você definiu como a primeira linha de diagnóstico, nós já estamos sim. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Tá aí? Apareceu? É essa aí, Antônio? Exatamente. Uhum. Aqui nós estamos tratando, então, da alocação negociada, não é isso? Aqui é. Então, quando você põe na primeira linha, que seria o diagnóstico da disponibilidade, diagnóstico das demandas, avaliar a alocação atual da água a cada segmento de uso, diagnóstico atual, prognóstico futuro, elaborar o balanço. Tudo bem. Realizar reuniões. Essas diretrizes ali que eu fiquei preocupado, que nós vamos partir agora para essa segunda linha, já que nós já temos dados suficientes para avaliar, para fazer esse diagnóstico, né? Então, realizar as reuniões com os usuários da bacia, deveria definir as diretrizes e condições de exigência a serem adotadas no processo de outorga a partir da locação. Esse cumprimento dessas diretrizes, dessa segunda linha, é que eu acho muito pesado se nós tratarmos da bacia como um todo com o mesmo rigor e critério que nós devemos ter na parte de montante de Goiânia, porque essa tem que ser um rigor absoluto, não é mesmo? Nós precisamos conhecer a fundo o que existe de consumo no Alto Meia Ponte, o que é clandestino, o que é regularizado, e, para isso, entender o comportamento dessas demandas, né, como se dão essas demandas. Não é a mesma preocupação que nós temos com o terço médio e o final do Meia Ponte, né? É isso que eu fico. Vamos fazer um plano, então, de realizar reuniões com os usuários. Vai ser diferente do Alto Meia Ponte com o terço médio e o baixo Meia Ponte. O comportamento deve ser outro. Eu acredito até que no Alto Meia Ponte vai ter que ter uma diligência de historiar, de confirmar tudo isso, de verificação dessas condições reais, né, em campo. É só isso que eu me preocupei. Entendi. De tratar uma questão tão delicada que é o Alto Meia Ponte de uma forma igual a tudo, porque talvez a gente não consiga fazer aí nenhum nem outro. Entendi. Posso dar uma explicação aqui? Pode, sem dúvida. Tá. Eu estou falando tudo em termos hipotéticos, tá? Vamos supor que eu tenha que chegue uma demanda para a SEMAD de uma solicitação, uma declaração de uso de recursos hídricos relacionado ao terço final da bacia do Meia Ponte para uma irrigação de 100 hectares. Tá? Tá lá no terço final. Tem disponibilidade hídrica? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Né? Existem 400 pedidos, tá? Hoje no estoque. Estou falando em termos de grandes números, tá, Antônio? Esses pedidos, para serem analisados dentro do processo de outorga,
do fluxo da outorga de direito de uso da água, quando a SEMAD autoriza um uso para esses 100 hectares no terço final, com uma margem de 95%, tá? Essa água tem que chegar lá. Para essa água chegar lá, para garantir que essa água chegue lá com 95% de probabilidade de chegar, ela não pode ser consumida a montante. Então, por isso que eu falo, a conectividade hídrica é o conceito da Falkenmarken lá. A conectividade hídrica na bacia, ela afeta toda a bacia, está tudo conectado. Concordo com você que aquilo que for outorgado também a montante, no Alto Meia Ponte, vai afetar a disponibilidade do outorgável, né, no terço final. Mas está tudo conectado. Por isso que eu não consigo fazer um processo de alocação negociada, e não é 1 a 1, é com representação de associações, usuários, como foi feito ali no Piancó, no São Marcos. Isso tem que ser, é uma tarefa árdua, uma tarefa, mas é governança da água, é gestão, é isso. Isso é o papel da gestão, né? E a relevância do comitê, ele está inserido nisso. Mas, assim, certamente o processo de alocação negociada no Meia Ponte, né, envolvendo aí algo como umas 600, 700 outorgas de direito de uso da água, e a alocação e distribuição dessa água entre os usuários, é desafiador, concordo contigo, né? Quando você coloca que 70 e poucos % da vazão outorgada é para saneamento, você está considerando da bacia toda? Da bacia toda. É o que... O 2 metros cúbicos, o 6 metros cúbicos por segundo... Deixa eu voltar lá. Refere-se à bacia toda? Acho que não. São os dados do Cadastro Nacional de Usuários da Água, tá, que refletem as outorgas vigentes, tá? Então, é o que está na página do comitê do Meia Ponte, tá? Então, 76% do volume, não do número de outorgas, né? E essa é uma digital, essa é uma característica muito clara da bacia. Mas isso não é para uma seção determinada? Essa seção, então, seria a bacia como um todo? A bacia do Meia Ponte, do Meia Ponte. Deixa eu... Não tem esse número, Marcos, não tem como. Olha. Nós devemos ter uma vazão, nós devemos ter uma vazão lá embaixo da ordem de quase 100 metros cúbicos por segundo. Como é que a vazão de retirada da Saniago pode representar 75%? Não, é vazão Antônio. outorgada. É vazão outorgada, Antônio. É vazão do Rio. Ah, em relação à vazão do Rio. Não. Isso é que eu me preocupei. Vamos supor que o Meia Ponte tenha 1.000 e que tenha outorgado 100. Desses 100, 76% é saneamento. Isso até é um fator para que a gente reflita que, para outros usos, a menos da qualidade da água, mas essa retirada para abastecimento público, 70%, 80% dela volta, né, para a bacia. Sim. Tem um índice de retorno estatisticamente de 80%. Exato. Não considerando a qualidade. Exato. Você está certo. Tá certo. Isso que eu queria... Mas é bom debater, Antônio. Bom debater. É isso mesmo. Ô, Marco. Obrigado, Antônio. Você voltou aí, Fábio? Então você vai reassumir, né? Voltei só para o Marco ver que eu estava ouvindo ele, sabe? Marco, eu vou te convidar para essa reunião. Mas para a reunião mais acalorada de negociação, de alocação, você vai estar junto comigo. Não, só quero o relatório. Então, Fábio, eu retorno para você, então, aí a coordenação. Vou fazer um comentário aqui, Elaine, aí você já pode ir continuando. Eu acho que a questão dessa outorga negociada, eu acho assim, é o sonho de qualquer gestão. Né? Gestão de qualquer coisa. Se tem alguém sobrando e tem alguém que quer entrar e não pode entrar porque alguém tem muito, né? Se houver essa conversa e cada um ceder um pouco de cada lado e a coisa funcionar do mesmo jeito,
onde todo mundo vai ter a coisa, então é a questão por gestão, ótimo. Só que não é uma coisa fácil, né? A gente apresentando aqui, eu vendo o Marco falar, é uma história, mas você lá na ponta, você fazer as pessoas abrirem mão, né? Um pouco, abrir daqui, abrir dali, para o bem comum, digamos assim, é muito difícil. Mas eu acho que tem que começar, né? Se a gente não começar conversando com todo mundo, nós nunca vamos chegar no ideal. Então, eu acho que tem um apoio de todo mundo, é uma ideia formidável, acho que tem que sair do papel para a gente começar a ver as dificuldades. Mas parabéns, viu, Marco? Obrigado, Fábio. Eu acho que é uma entrega, eu diria assim, que as entregas do Piancó, elas acontecerão depois de 1 ano e pouco de alocação negociada. Acontecerão na semana que vem, ali em Anápolis, as primeiras, né? E eu digo para você, Fábio, como presidente do comitê que você é, né, que essa é uma entrega bastante relevante do comitê, né? O comitê como um ambiente, uma instância de debate, né, de livre manifestação, né, e para negociação. Fábio, você vai... Pode seguir aí, Elaine, pode continuar. Bom, nós temos agora, né, solicitando o Mário Guerino. Mário, por aí? Obrigado, Elaine. Bom, só para fazer uma sugestão, Marco, eu acho que a preocupação do Antônio eu acho que é pertinente, né? É um trabalho imenso, né? A bacia como um todo, mas ela tem que ser feita como um todo, né? Eu acho que tem, isso aí é indiscutível, né? Até porque o trabalho de um depende, né? O trabalho da ajusante depende de quem está ali a montante. Mas a gente podia etapalizar isso, ou seja, numa primeira etapa, faria no alto meia ponte e depois, na sequência, faria o restante. Sabe? Eu acho que já no alto meia ponte, já é um grande exercício, sabe, Marco? Mas ter que ir com planejamento, né? Com planejamento, a bacia como um todo. Tá? Seria essa sugestão. Elaine está... Desculpa, estou vendo o Albano aí agora com a mãozinha levantada. Tudo bem, Albano? Tudo bom? Obrigado, Elaine. Só complementar a resposta ao Antônio, né? Lembrar que a bacia do Caldas é parte da meia ponte e nós também estamos fazendo a locação negociada lá, né? Então, não é só o alto meia ponte, né? Ali é a região do Caldas e a gente considera a disponibilidade hídrica. Então, o que acontece? Ela varia ao longo da bacia, como foi colocado, né? Então, naquelas situações nas regiões mais críticas, nós temos ações vamos dizer assim, mais diretas, né? Então, por exemplo, no Caldas, o problema é lá em cima, é lá na nascente dele, uma hora de 50 km². Então, é lá que nós vamos focar. Quando ele vai descendo ali, né, até encontrar o meia ponte, a situação dele é mais tranquila. Não é a mesma abordagem, porque a abordagem depende da disponibilidade hídrica, né? Então, só para também, o Antônio comentou, né, a vazão de média de longo termo do meia ponte na Foz é 162 metros cúbicos por segundo. A vazão otorgada nesse momento na bacia está menos de 15 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, esse volume aqui otorgado também ele é limitado pela 50% daqui é 95%, né? Então, a gente tem sempre uma disponibilidade que vai variando ao longo da bacia, né? Então, é isso. É por isso que a gente fala sugeriu trabalhar a bacia como um todo, mas, é claro, a ação em cada ponto vai estar ligada a essa disponibilidade. É isso. Obrigado. Ok, Albano, obrigado. Elaine, posso fazer um comentário adicional? Claro, Marco. Talvez faltou essa informação que suscitado pelo comentário aí do Antônio e do Guerino, tem que ser ressaltado aqui. É claro que ali no fluxo não dá para pegar todas essas nuances, mas lá no Piancó, por exemplo, foram estabelecidos 3 ou 4 ou 5, não sei, pontos de controle, tá?
Então, certamente, no processo de alocação negociada aqui do Meia Ponte, um ponto de controle é aquele que já existe ali na captação da Saneago em Goiânia, e podemos estabelecer outros pontos de controle na bacia, que reflita melhor esse balanço entre demanda e disponibilidade, e que naqueles subtrechos da bacia, né, a alocação ela vai ser simplificada ou vai ser agudizada, né, a depender dessa informação, com pontos de controle, né, que precisarão ser estabelecidos e monitorados. Ok, Marco. Paulinho, bom dia. Bom dia, era justo sobre isso, Marco, que eu queria falar, né, os pontos de parabéns, né, pelo desafio aí, e de pegar de frente mesmo, mas é um grande desafio, e reforçar o que o Mário falou, a gente precisa olhar para a bacia mesmo, como um todo, nós vamos ter que ter esses pontos de controle com essas variações, estamos sim junto com você nessa empreitada aí, e vamos pegar esse negócio de frente. Saneago é parceira sempre, e vamos pegar esse negócio de frente. Parabéns. Sempre é, sempre é. Você está com essa camisa do Botafogo, Paulinho? Eu já ia cumprimentá-lo por isso. Meu pai é apaixonado por Botafogo, assim era, né? Que Deus o tenha. Uhum. E quando eu vi, eu lembrei dele, por isso que eu comprei. Ah, tá bom. Ok. Bom, Parabéns, né, Paulinho? Como nós não temos nenhuma, né, solicitação, então, Marco, agradeço, né, a sua apresentação, a participação, né, na reunião. Se puder continuar com a gente, será um prazer. Eu agradeço, Elaine. Não vou conseguir continuar, e então a gente vai propor um grupo de trabalho, tá, e retornamos a proposta para o comitê, tá, quanto à composição e tal. Aí na próxima reunião do comitê, o comitê delibera quanto ao grupo de trabalho, tá bom? Ok, Marco. Tá, obrigado, viu? Até logo a todos, boa reunião. Eu não sei quem é que está conduzindo, se é você, se é o pessoal da Completa. Bom, Elaine, eu acho que o final da pauta foi esse, após a apresentação do Marco, do né? Marcos, né? Só a questão dos informes mesmo. Isso, não, ok. Então é isso, né? Graças a Deus conseguimos até, né, fazer uma reunião relativamente, né, rápida, né? Agradeço a presença de todos, mas, claro, antes disso, abro aqui para os informes, né? Estou vendo que o Albano aí já pediu a fala aí, Albano, está contigo. Obrigado, Elaine. Dá para a gente fazer alguns informes aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de representantes da BRK, que foram convidados para participar aqui da reunião, para conhecer um pouco do trabalho do comitê, né? Nós estamos conversando com eles sobre apoio a alguns projetos nossos aí no Estado, na área ambiental. Eu os convidei para participar aqui da reunião, para verem como é, né, o processo aqui de discussão. Eu agradeço a presença deles aqui, 3 ou 4 pessoas aqui, né? A Daniele, Darley, tá? Obrigado pela presença de vocês. O segundo, assim, acho que a Cida ela teve que sair da reunião, ela está com um problema com o esposo dela, então ela teve que sair. Então eu vou fazer aqui 2 colocações. A primeira é a seguinte: nós estamos aí com a Completa ajudando a gente, né, para fazer um trabalho de secretaria executiva, e nós aditivamos o contrato deles agora para dar apoio também ao CVH agora. Nós estamos aí no processo, né, de mobilização lá no Agora, está aí, nossa equipe está aí ralando aí em cima disso, né, a área é muito grande, muitas viagens, né, o pessoal é da Completa também, né, o Felipe agora já conhece uma boa parte de Goiás, aí ela viajou, o pessoal está aí trabalhando. Peguei até terra no caminho. Então, tá vendo? Então, eu queria primeiro, né, avisar vocês que eles agora estão dando suporte ao Agora também. Queria pedir a Daniele, porque nesse aditivo também, né, foram contratadas novas pessoas, ela falasse agora como é que está a equipe da Completa para nos dar o suporte. Daniele. Bom dia a todos. Acho que desde o primeiro aí, para quem não me conhece, né, eu sou a Daniela, a gestora da secretaria aí, coordeno esses meninos aí, principalmente o Felipe,
né, que está em Goiânia. Eu fico mais em Cristalina, mas estou em Goiânia de 15 em 15 dias. E a gente já estava com o Felipe e a Patrícia, né, atendendo esse primeiro contrato. Com o aditivo, foi incluso no contrato aí a contratação da Luísa, né, que daqui a pouco ela já vai falar, e acho que a Patrícia também não tinha falado até então, né, com vocês, porque houve uma substituição, e tem o Vitor, que faz parte da comunicação, né, dentro do aditivo, foi solicitado que tivesse uma pessoa dessa comunicação. Até para a questão de fazer a logo, né, do Agora, acho que algum de vocês aí participaram dessa votação, e da questão dos sites, né? Toda a identidade visual dos sites é feita pelo Vitor, que está incluído aí nessa equipe agora, que está pronto para atender todos vocês, tá? Fala aí, Felipe. Eu já me conheço, já estou aí. Que bom que todo mundo te conhece. já tô há um tempo aí. Mas eu não vi a Patrícia aí. A Patrícia está ali no escuro, ali, ó. Tá escuro. Ah, você está escondida aí. Fala aí, Patrícia. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu faço parte da Secretaria Executiva e estou aqui à disposição de vocês, a qualquer momento, via telefone, WhatsApp, e-mail, para responder a todos vocês. Muito obrigada. Luísa. Bom dia a todos. Eu sou a Luísa, estudante de Geografia da UFG e sou secretária administrativa da Secretaria Executiva completa. E estou lisonjeada de poder participar, contribuir, mesmo que de forma indireta, com a gestão dos recursos hídricos de Goiás. E estou à disposição também de todos. Obrigada. Tá faltando aqui hoje o Vitor, né? Ele está cobrindo um outro evento, não está na reunião, até porque a gente, por meio de logística, não deu certo dele estar. Mas ele está sempre à disposição também, e a partir de agora ele faz parte aí dessa equipe. Qualquer solicitação, pode colocar no grupo que a gente atende, tá bom? Albano, você já encerrou? Você tem mais algum informe? Só mais um. Obrigado aí, pessoal. Completa, né? E só um último informe para vocês é o seguinte: com essa questão do Araguaia, tem um problema na resolução 26 de 2012, que definiu as UPGRH de Goiás. Nós estamos, então, fazendo um ajuste lá nos limites das UPGRH do Médio Araguaia e do Médio Tocantins. Nós estamos fechando a nota técnica dessas correções, e aí aproveitamos para ajustar as áreas de todas as UPGRHs com as bases mais novas, mais detalhadas, e nós vamos em breve compartilhar com todos os comitês, né, essa nota técnica que vai ser levada ao CRI em breve. Tá? Já adianta aí que no Meia Ponte não tem mudança nenhuma, né, só uma atualização da área, mas vai ter mudanças lá no Médio Araguaia, Médio Tocantins, e também naquelas que fazem limite ali com o DF, né? Então, são só ajustes, não é uma mudança conceitual das UPGRHs, é só um ajuste nos limites. Então, em breve vocês vão receber a nota técnica para avaliar, fazer sugestões, tá? E na próxima reunião do CRI isso já vai ser avaliado. É isso, Elaine, obrigado. Obrigada, Albano. Gostaria também, né, de dar as boas-vindas, né, aos novos integrantes aí da Completa, parabenizar o trabalho. Até então, tudo que eu tenho precisado tem sido atendido de imediato, né? Parabenizar pela mobilização que está sendo feita, pelo trabalho que está sendo feito aí pela equipe com relação ao comitê, né, do Araguaia e seus afluentes, né? Inclusive, eu faço parte dessa diretoria provisória do comitê, né? O Tiago Castro é o presidente, né, dessa diretoria provisória. Temos acompanhado realmente. Eu sou o vice, o presidente está com o Marco Neves. É verdade, desculpa. Tiago, mas a gente tem acompanhado, né, Tiago, esse andamento aí da implantação do comitê, e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito e o trabalho de mobilização, eu tenho acompanhado. Muito bom o trabalho de vocês. Paulinho, você pediu aí a fala, né? Só um informe.
começo da reunião lá, quando a Cida apresentou o plano, já teve as falas sobre o enquadramento, só informar que o GT recebeu a resposta lá da unidade responsável pela gestão da APA e dos parques, né, com relação à compatibilização daquela parte do enquadramento com o plano de manejo da APA, e o GT já encaminhou a resposta para o CBH, né, então, a próxima reunião que vai ser convocada extraordinária para discutir essa questão, embasada nessa resposta, nesse encaminhamento que foi feito da última reunião, né, da 16ª, que era para fazer essa compatibilização, essa consulta. Então, só informar que recebemos a resposta, já foi encaminhada para o presidente do CBH e que os próximos passos virão na reunião extraordinária. Era só isso. Obrigado. Ok, obrigado, Paulinho. Como ninguém mais, né, solicitou a fala, né, encerro aqui a reunião, mais uma vez agradecendo. Elaine, acho que eu levantei a mão, é que depois ela... eu gostaria só de falar duas coisas. Pois não, André. Desculpa, aí acho que levantei a mão, depois teve um probleminha. Não, mas, tem enfim, problema. A primeira é com relação a isso que foi falado agora, né? Houve uma resposta do presidente do Conselho Consultivo da APA, mas né, eu não li a resposta dele, porque não sei se ela foi disponibilizada a carta da resposta do Marcelo. Mas, por mim, uma leitura muito simples do plano de manejo, né? Basta olhar 2 páginas, vai dizer que a resposta do Marcelo, na minha interpretação, pelo menos, não procede. Tá? Isso a gente vai discutir lá na reunião. Outra questão é a moção que eu tinha enviado, né? Não sei se há tempo ainda para isso. Se não houver nenhuma objeção, já podia aprovar agora. Não, André, na verdade, isso já foi discutido no início da reunião pelo presidente, né, que a sua moção iria ficar para a próxima reunião, que vai ser marcada extraordinariamente, foi uma decisão que já tinha sido tomada no início da reunião, né, que a moção ficará para a próxima reunião como primeiro período, primeira pauta da reunião será a moção. Como vai ser uma reunião extraordinária, não vai ser um tempo demorado para que haja essa reunião, mas essa decisão foi tomada no início da reunião. Ok, obrigado. Só com relação, eu não quis comentar nada a respeito da questão da resposta, né, do Conselho da APA, porque eu também achei bastante inadequada, mas eu acho que nós vamos fazer uma reunião para discutir isso, né? Então vamos deixar essa discussão para lá, porque se a gente começar cada um a falar alguma coisa aqui, vai virar uma grande discussão e a gente realmente tem que estar, né, focado nesse assunto, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos, né, pela participação e um bom dia para todos. Bom dia. Elaine, só a resposta foi disponibilizada no grupo, no GT. Sim, foi disponibilizada sim, Paulinho, viu? Um abraço a todos. Abraço a todos aí. Bom dia. Um abraço a todos. Bom dia. Abraço. Bom dia, abraço a todos. Até mais. Pronto.